Olá pessoal, então fazendo um intervalo aí dessas eleições estressantes e tão importantes para o país, nós vamos continuar dando sequência nos vídeos técnicos, em especial teoria do fogo que nós falamos no último vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar dos pontos de temperatura, pontos de fulgor, combustão e ignição, e também de classes de incêndio. Então vejamos a seguir. Como nós sabemos, os corpos combustíveis, quando submetidos a uma energia calorífica, a uma determinada temperatura, variando de acordo com o material, eles mudam de estado físico, ou seja, passam a emitir vapores. E é justamente esse início, esse princípio onde você tem uma quantidade de vapores muito pequena, que mesmo na presença de uma chama não é capaz de manter uma combustão, é o que nós chamamos de ponto de fulgor, ou seja, a temperatura mínima necessária para que esse material passe a emitir vapores. Mas esses vapores são tão poucos que não são suficientes para manter uma chama. Então, qual a importância dessa informação? As fichas de informação de segurança de produtos químicos normalmente trazem essa informação dentro das características físico-químicas das substâncias transportadas ou manuseadas. E é justamente esse ponto de fulgor que define a periculosidade do ponto de vista da inflamabilidade do produto que nós estamos transportando, manipulando ou armazenando. E quanto menor esse ponto de fulgor, quanto menor o ponto de fulgor do material que nós estamos lidando, mais perigoso ele é. Vamos pegar como exemplo a gasolina. O ponto de fulgor da gasolina é menos 42 graus, ou seja, 42 graus abaixo de zero. O que significa isso? Significa que nessa temperatura a gasolina já está vaporizando, né? A substância gasolina já está vaporizando. É óbvio que nesse início a quantidade de vapor é insuficiente, mas se tomarmos como referência a nossa temperatura ambiente média, por exemplo, no Brasil, como 25 graus, com certeza ela vai estar numa temperatura já suficiente para entrar em combustão. É por isso que a gente, quando vai ao posto de gasolina, a gente já olhando para o abastecimento ali, né, para o ponto de abastecimento, a gente começa já a visualizar contra a luz já alguns vapores, né, vapores combustíveis. E o ponto de ignição é a temperatura mínima necessária para que esse material comece a produzir vapores, e esses vapores já são suficientes na presença de uma fonte de calor externa para manter uma combustão. Então vejam, com certeza, né, uma dúvida, que o ponto de combustão é uma temperatura mais elevada do que o ponto de fulgor. Portanto, é importante conhecer essas características desses materiais que nós estamos lidando. E por último, o ponto de ignição. Então é a temperatura mínima necessária para que uma substância entre em combustão somente em contato com um comburente. Ou seja, a temperatura ambiente já é suficiente para que aquele material entre em combustão. Não é necessário, então, uma fonte externa de calor. É importante conhecer também essa informação, porque há produtos transportados, manipulados, que tenha a sua temperatura de ignição relativamente baixa. Então há de ter muito cuidado com esses materiais, ok? Então eu fiz aí um pequeno um quadro com alguns produtos com seus respectivos pontos de fulgor e de ignição, para que a gente tenha uma noção de como eles podem variar de acordo com esse produto, de acordo com essa substância. E não se iludam com essa temperatura acima do zero, né? A gente falou de gasolina, menos 42, e aí de repente a gente vê o álcool aí acima do zero, acima de 10 graus, né? Ou seja, a gente imagina que eles são menos perigosos, mas a gente não pode esquecer, nós estamos num país tropical. A temperatura aqui chega a 35, 40 graus, e na maior parte do tempo nós estamos acima dos 20 graus, né? Então não se iludam e não menosprezem o risco. Acho sempre importante mostrar esse quadro, né? Porque a gente tem uma noção aí de como variam os pontos de fulgor de produto para produto. Então nunca confiar na lógica, na intuição, mas sempre procurar
nas fichas de informação os dados sobre o ponto de fulgor. E além do ponto de fulgor, existem outros elementos que devem ser considerados, como a densidade do vapor, né, a densidade do líquido, para que você possa armazenar de forma segura. Vamos então falar das técnicas de extinção. Vocês já viram no vídeo anterior, ou já em alguma aula assistiram a respeito dos componentes necessários para a combustão. Então vamos relembrar. Chamado tetraedro do fogo. Muito bem. Então, baseado nessa figura didática que eu vou apresentando aqui durante a aula, nós vamos observar que, à medida que nós eliminamos um dos lados, nós vamos tampar um dos lados, nós vamos deduzir, então, quais são as técnicas de extinção. Vamos começar, então, eliminando o lado do calor, né? Um dos lados do tetraedro, que está aqui identificado o calor. Quando você elimina o calor dessa combinação, você está fazendo qual ação? Uma ação de resfriamento. Diga-se de passagem, é a ação mais comum, a mais recorrente, utilizada nas ações de combate a incêndio, especialmente do Corpo de Bombeiros. A água tem uma grande capacidade de absorção de calor, especialmente quando ela é fragmentada, ou seja, quando você consegue quebrar as partículas, principalmente utilizando aí esguichos reguláveis que formam os chuveiros ou neblina em ângulos variáveis, né? Então, quando é lançado em determinado ambiente a água dessa forma, ela absorve grande quantidade de calor daquele ambiente, vaporizando-se rapidamente. Então, essa aí é a primeira forma, a primeira técnica de extinção de incêndio. A outra técnica nós vamos deduzir então eliminando o lado do comburente. Quando a gente está eliminando o comburente, nós estamos realizando uma técnica conhecida como abafamento. O abafamento que é isolar o comburente do combustível, separar, para que não ocorra então essa combinação necessária. Como se faz isso? Um exemplo é a utilização de espuma mecânica em incêndios em líquidos inflamáveis, tanques, por exemplo. Então, utilizando-se a espuma, ela é menos densa do que o líquido, ela vai permanecer na superfície, vai formar um filme aquoso sobre esse líquido e evitar, então, que os vapores combustíveis se misturem com o oxigênio do ar. Dessa forma, você consegue realizar uma ação de abafamento e, ao mesmo tempo, pela presença da água na composição da espuma, um resfriamento. Então, esta é a segunda técnica de extinção de incêndio. A terceira opção é retirar do tetraedro o lado do combustível, ou seja, vamos eliminar o combustível dessa reação. O que acontece? Quando você elimina o combustível, você está interrompendo essa reação química. Como que pode ser feito isso? Vamos dar alguns exemplos. Incêndios em vegetação. É muito comum em áreas planas, principalmente, em incêndios de vegetação, criar aqueles chamados aceiros, que são faixas de vegetação que são retiradas para que, quando o fogo se aproxime desse local, ele venha ali se auto-extinguir por falta de combustível, justamente, ok? Obviamente que se usam algumas técnicas associadas, como, por exemplo, fogo de encontro. Mas essa é uma forma de retirada do material combustível, ou seja, retirada dessa vegetação que poderia se incendiar. Outra técnica relacionada à retirada do combustível é o próprio transbordo dos tanques. Como nós falamos, os líquidos eles queimam em superfície. Então, se nós tivermos a possibilidade de fazer o transbordo, retirar a parte do combustível do tanque em chamas e deixar, por exemplo, o restante queimar ou extinguir mesmo o que sobrou, nós estamos fazendo aí também uma retirada do combustível, ou seja, ele vai queimar somente até onde tiver ali o líquido, né? Então essa é uma outra forma. E também quando a gente tem materiais sólidos, a gente conseguir separar, retirar o material daquele ambiente para que ele não seja atingido, obviamente nós estamos retirando toda e qualquer alimentação desse incêndio. Temos também aí um exemplo, né, que eu vou mostrar na figura também, que é quando há vazamento de gás, né? Quando você tem vazamento de gás, e se houver uma possibilidade de fechamento de válvula anterior ao ponto do vazamento, é possível então, pela eliminação do combustível,
fazer com que o fogo seja extinto, ou seja, ele vai queimar só o gás residual e em seguida se auto-extinguir, ok? Então é uma outra forma também de retirar aí um dos lados do tetraedro. E por último, a reação em cadeia, né? Embora as outras técnicas também interrompam a reação em cadeia, cabe aqui ressaltar também a possibilidade de utilização de agentes extintores que atuam quimicamente, ou seja, reagindo com o combustível e aí tornando a mistura não combustível. Um exemplo que pode ser citado é o acetato de potássio, que em contato com as gorduras, ele saponifica, ou seja, ele reage com a gordura saponificando e impedindo então a continuidade da combustão. Então, para encerrar, nós vamos fazer um resumão de tudo que nós falamos aí sobre a teoria do fogo e explicar através de um quadro didático as classes de incêndio, né? Nós não falamos sobre classes de incêndio, mas tudo que nós falamos até agora dá base para a gente entender, compreender quais são as classes de incêndio. E eu vou explicar a partir desse quadro aí e baseado, obviamente, em tudo que nós falamos até agora. Então, de início, é importante ressaltar que a divisão em classes de incêndio visa facilitar a compreensão de que os materiais queimam de forma diferente, portanto, podem exigir agentes extintores e técnicas de combate diferentes. Muito bem, então vamos lá. Baseado até no tudo que a gente já viu. Classe A são os materiais, os combustíveis sólidos, ou seja, queimam em superfície e profundidade. Então, o agente extintor mais comum usado para essa classe de incêndio é a água. Né? Pode ser usado espuma, o pó ABC ou o agente extintor Fe36, que é um composto halogenado, ok? Muito bem. Para a classe B, que são os líquidos combustíveis, ou seja, aqueles que queimam em superfície, nós temos que usar um agente extintor que atue na superfície. Então, a espuma talvez seja o mais eficiente. Evidentemente que dependendo do porte desse fogo, né, a gente pode combater também com CO2, o pó ABC ou até mesmo o Fe36, que é esse composto halogenado. Já para a classe D, que são os metais pirofóricos, né, os metais que pegam fogo quando fracionados, é necessário utilizar um agente extintor próprio, que é o extintor para a classe D. No caso, seria o cloreto de sódio. E a classe K, que é uma classe mais recente, que foi criada, justamente para ressaltar sobre a dificuldade e a problemática, justamente são as gorduras, os óleos, né? Então, que exigem aí também um agente extintor próprio, que é o acetato de potássio, que age de forma a saponificar esse óleo e essa gordura de forma a evitar a propagação do fogo, visto que os outros agentes extintores não se mostraram eficientes para essa finalidade. Muito bem, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Se você gosta do assunto, gostou do vídeo, é interessante, curte aqui e compartilhe nas suas redes sociais, ok? E vamos votar com responsabilidade com o país, com a nossa família, com o nosso futuro, ok? Esse estresse está acabando, ok? Se Deus quiser, nosso país vai tomar o rumo. Okay? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos.